Sejam bem-vindos ao Poliglotar 2022 Recife. Agora vamos ter agora uma palestra com o André Ribeiro, tradutor lá de São Paulo, e vai ensinar para todos nós como dominar a situação, como negociar com os nossos clientes. É isso aí. Dá um play lá. Bom dia a todos. Meu nome é André Ribeiro. Estou aqui hoje para fazer uma apresentação sobre negociação avançada para profissionais independentes, não necessariamente para tradutores. As informações que eu vou passar aqui hoje são informações que podem ser utilizadas ou adaptadas, não precisam ser copiadas, mas podem ser adaptadas para qualquer profissão que exija uma negociação, que exija o contato com o sentido de negociar valores e negociar outros assuntos também. É um orgulho estar aqui, eu gostaria de agradecer a todos, gostaria de agradecer também a equipe do Poliglotar pelo convite. Ao final da apresentação, eu vou abrir espaço para perguntas e também daqui a pouco eu vou lançar um desafio também para que vocês já comecem a ir pensando, porque no final eu vou fazer uma pergunta para vocês sobre o desafio. Eu vou chamar de desafio, mas é uma pergunta para testar assim, a capacidade que vocês têm de fazer a analogia entre a negociação e um outro ponto que eu vou citar também. Então, como vocês podem ver, negociação avançada. Então vamos começar de uma forma diferente. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é essa aqui. O que é negociar? E vou dar para vocês 4 alternativas. Vamos começar a apresentação de uma forma diferente com um quiz, com um questionário. Então a primeira alternativa... Já foi. O que é fazer negociação? É oferecer serviços baratos na internet? Colocar seus serviços na internet de forma barata? Qual é a segunda alternativa? É fazer inscrições em sites de emprego, colocar lá o seu valor no site, o valor que você cobra por seus serviços, fazer uma inscrição numa plataforma e esperar por contatos de clientes ou de potenciais clientes. A terceira opção é se comunicar, negociar e se comunicar de forma efetiva, de forma eficaz para atingir um resultado, para atingir uma meta. Ou, a alternativa 4, é enviar e-mails massivos, em massa, oferecendo descontos, por exemplo. Disparo e-mails para todo mundo aí, dizendo que o meu preço do meu serviço não é 100, é 50. Então, eu gostaria de saber quem aqui acha que negociar é oferecer serviços baratos na internet? Levanta a mão. Quem aqui acha que é se inscrever em sites, colocando lá que seu serviço está disponível? Quem aqui acha que é se comunicar com eficiência para atingir uma determinada meta? E alguém aqui acha que é enviar e-mails para todo mundo dando descontos? Não. Então, gabaritaram aí, a resposta certa é se comunicar com eficiência para atingir um resultado. Percebam que eu não estou falando em se comunicar para ganhar dinheiro. Estou falando de uma forma abrangente, se comunicar para atingir uma meta, atingir um objetivo, conseguir um resultado. Então, negociar, o que nós temos que ter em mente negociar é fazer com que a outra parte, com que o nosso interlocutor diga, quero, aceito, concordo. Quero o seu serviço, aceito a sua ideia, concordo com o seu ponto de vista. Isso é negociar. Então, com base nisso, o que nós chegamos à conclusão? Que negociar está na nossa vida, está nas nossas casas, está na sociedade e está no nosso trabalho. Então, quando nós negociamos a todo instante na nossa vida. Hoje eu estou falando aqui, eu vim aqui para falar sobre negociação com clientes, com empresas. Mas nós negociamos a todo instante. Né? Ali, nas nossas casas. Exatamente, com os filhos. Eu negocio com a minha filha de 3 anos, direto.
Ontem no avião ela queria ir no meio, ela não queria ir na janela. Tive que negociar com ela. Ela ganhou, ela foi no meio. Ela ficou no meio. Ela ficou no meio. Então, eu vou dar exemplos reais aqui. Não são histórias criadas, são exemplos reais. A primeira história é uma história que eu fiquei sabendo, a segunda também é uma outra história que eu fiquei sabendo, e a terceira é uma própria. É alguma coisa que eu mesmo tive que negociar em trabalho. E percebam, o que eu vou dizer para vocês aqui não é nem negociar dinheiro. Dinheiro a gente vai falar depois. Então, por exemplo, um exemplo de uma negociação em casa. Teve um filho, isso é uma história real. Teve um filho que chegou para o pai e falou assim: pai, eu quero fazer intercâmbio. O pai: ótimo, parabéns você vai fazer intercâmbio. Aí o filho falou assim: não, pai, você não está entendendo, eu vou fazer intercâmbio e você vai pagar. Aí o pai falou: não, peraí. Era um pai que queria educar o filho com uma certa disciplina nas coisas e falou assim: não, pera, eu também fiz intercâmbio e eu paguei meu intercâmbio. Então, começou ali uma negociação. Porque o filho, concordam comigo que o filho queria algo, o pai até achou que o que o filho queria fazia sentido, mas teve um conflito ali, monetário. O filho queria, mas queria que o pai pagasse. E o pai disse que fez intercâmbio também e que ele pagou. Ele, pai, na época, imagino que não tinha filho, pagou. E começou ali uma negociação em casa. E o pai falou assim: tá, eu aceito pagar seu intercâmbio, desde que, ao voltar para o Brasil, você pague a sua faculdade. E o filho falou: aceito. Lembra que eu disse ali que negociar é fazer com que a outra parte diga: quero, aceito, concordo. Então, teve uma negociação entre pai e filho ali por um intercâmbio em troca de, a partir dali, não vou te ajudar com a sua faculdade. Você vai voltar gabaritado para conseguir um emprego melhor e você vai pagar. E o filho aceitou. Um outro exemplo na sociedade, história real também, e isso eu também já fiz algo parecido, que vai comprar um equipamento numa loja, então uma interação entre vendedor e cliente. Quanto custa? 3 mil, com frete. Ah, tá. Mas você pode parcelar em 10 de 300. Só que o cliente, como ele tinha uma reserva financeira e uma disciplina financeira, falou: não, eu pago 2.700 e já com tudo incluso. Vocês vão me entregar por 2.700. Não, eu não posso, então eu vou atravessar a rua e vou comprar do outro lado. Atravessou a rua, fez a proposta do outro lado pelo mesmo equipamento, em vez de 3 mil, 2.700. Né? Lá era 3 mil mais o frete. Atravessou a rua, 2.700, o mesmo equipamento, com tudo incluso já. Então, de novo, foi uma pessoa que levou a outra parte a dizer: concordo, aceito e quero fazer esse negócio com você. Então, numa negociação, você não pode aceitar a primeira oferta ou a primeira proposta achando que aquilo é uma verdade e que é imutável. Na verdade, existe essa conversação, existe essa negociação e essa troca entre ambas as partes. E aqui é uma história minha mesmo, de trabalho, mas não para pedir dinheiro, para pedir aumento. Quando eu era funcionário de uma empresa, eu nunca gostei de trabalhar no meu aniversário. Eu trabalho no Natal, eu trabalho no Ano Novo, eu trabalho em um sábado, mas eu gosto de, no meu aniversário, me dar um presente, que é estar em casa, ir para um restaurante, comer um negócio diferente, passear, acordar um horário diferente, tal. Então, a minha negociação com o meu chefe na época, que eu era CLT, eu era empregado, era: eu quero folgar no dia 22 de julho. Ele: 22 de julho? Sim. Mas isso, eu começava essa conversa 3, 4 meses antes.
eu quero folgar no dia 22 de julho. Ah, mas não dá para eu te dar uma folga no dia 22 de julho, é uma quarta-feira. Tá, mas eu trabalho 8 horas, diluídas, daqui até lá, eu te pago esse dia. E o chefe falou, mas aí todo mundo vai querer fazer isso. Tá, então o meu compromisso com você é que vai morrer aqui essa conversa. Eu não vou vir no dia 22, ninguém vai ficar sabendo que eu trabalhei antes, essas 8 horas, e é um compromisso que eu tenho com você. Eu trabalho a mais antes, folgo no dia 22 de julho, e ninguém precisa ficar sabendo disso. Tá, beleza. Compromisso entre nós dois, tá aceito. E faz mais de 10 anos que eu não trabalho no meu aniversário. Inclusive, eu gosto do dia 22 de julho é o meu feriado. 22 de julho é o meu feriado. Eu trabalho no Natal, é sério. 25 de dezembro, 1º de janeiro, não tem problema, mas 22 de julho eu gosto de estar em casa. Eu gosto ou passeando, né? Então é isso, percebem? A negociação faz parte das nossas vidas. Não passou. Não passou? Agora sim. Então, se tem uma coisa que eu gostaria que todos fossem para casa lembrando, com isso na mente hoje, é que é isso, essa frase. Se vocês tiverem que lembrar de uma frase, ao saírem daqui, quando acabar o poliglotar, é essa aqui. A vida é negociação. No geral. Né? Estou fazendo uma palestra aqui, eu estou tentando fazer com que vocês queiram me ouvir, que vocês aceitem me ouvir, que vocês concordem em me ouvir, porque senão levantam e vão embora, concordam comigo? Se vocês não quiserem começar a falar um monte de bobagem, vocês vão acabar se levantando e indo embora. Então, em tudo, a vida é negociação. Só que muitas pessoas enxergam o negociar como algo manipulador. Por exemplo, André, você trabalhou 8 horas antes, manteve segredo, não contou para ninguém, e para não trabalhar em determinado dia. Você foi lá e pediu um desconto. Você não acha que você está ferindo o vendedor? Ele vai ganhar menos por causa disso. Você fala, você não vai pagar a faculdade do seu filho, você deveria pagar o intercâmbio e a faculdade. Então, muitas pessoas vão pensar isso. A sociedade, ela acaba... Nós crescemos, e essa mentalidade tem que ser mudada, nós crescemos achando que negociar é manipular. Mas não. Lembram a frase importante que vocês têm que eu gostaria que vocês se lembrassem quando vocês saírem desse evento? Qual é a frase? A vida é negociação. Então você não está manipulando ninguém, desde que não seja ilícito, imoral e não engorde. Né? Desde que não seja ilícito, imoral e não engorde, tudo bem. Então, tirem da cabeça que negociar é explorar. Né? Não é. Tanto é que tem povos que são muito famosos pela negociação. Quem? Os judeus, os árabes. Um árabe, ele se ofende se você perguntar quanto que é esse celular aqui. Fala o preço. 2.000. Tá bom, tá aqui. Ele, peraí, mas você não vai barganhar, você não vai negociar comigo, não? Tem alguma coisa de errada aqui. Então, faz parte da cultura árabe. 2.000, você falou? 1910. Então, isso faz parte. E importante também saber que quando nós estabelecemos um preço em alguma coisa, o certo não é estabelecer no valor ali que você fica sem margem. Você tem que ter a margem, porque todo mundo faz isso. O Ponto Frio, as Casas Bahia lá, o rapaz da padaria que está te vendendo pão, ele também tem uma margem de... Lógico, você não vai comprar um pão e pedir o desconto em cima de R$1, mas o que eu estou dizendo é que todo produto tem uma margem. Se existe venda, existe uma margem. Então, faz parte da vida, em todos os sentidos, negociar. Então, profissionalmente ou pessoalmente, nós temos que estar preparados para tentar fazer com que a outra parte queira, concorde e aceite o que nós estamos propondo, porque a vida é negociação.
Eu comecei a perceber essa importância porque comecei a notar que, ao adquirir determinados conhecimentos sobre negociação, e agora vamos começar a falar sobre a parte financeira mesmo, comecei a perceber que, sabendo lidar com as pessoas e com clientes de forma estratégica, os ganhos, os meus ganhos tangíveis e intangíveis começaram a ser potencializados. Ganhos tangíveis são valores monetários entrando na conta, no caso. E os ganhos intangíveis são qualidade de vida, por exemplo. Concordam comigo que se você está negociando bem e economizando dinheiro aqui de um lado, ou não gastando, né, desse lado, você tem, naquela compra de 3 mil que você economizou 300, você tem 300 para fazer uma feira, para fazer um passeio, para comprar um presente para o seu filho, para sua mãe. Então, ganhos tangíveis, dinheiro na conta, ganhos intangíveis, a qualidade de vida que você tem ao conseguir ganhos melhores e conseguir direcionar aquilo que você não gastou para coisas que te tragam o bem. Então, comecei a perceber isso quando eu comecei a captar clientes. Eu particularmente, uso muito o LinkedIn. Comecei a captar clientes da Argentina, Estados Unidos, de muitos países da Europa, Ásia, e tive que desenvolver técnicas para conversar com esse pessoal. E comecei a gostar desse assunto de negociação. Comecei a ir atrás de cursos, ler livros. Inclusive, tem 3 livros que eu gosto muito, que são praticamente minhas bíblias, se alguém quiser anotar aí, que é Negocie como se sua vida dependesse disso. O autor é Chris Voss. O Homem Mais Rico da Babilônia, George Clason. E As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. São 3 livros que eu tenho na minha biblioteca pessoal lá e que me ajudaram muito nessa questão aqui, de potencialização de lucros e ganhos de habilidades de negociação. Sugiro fortemente, não estou vendendo esses livros, só estou fazendo sugestões desses livros. E essa capacidade de negociar fez com que eu tivesse clientes espalhados pelo mundo inteiro. Na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa, Inglaterra principalmente, Irlanda, China, Japão, Egito. Imagina, se você não tem a capacidade de fazer boas negociações, como que você vai conseguir manter, como que você vai conseguir rentabilizar com esse pessoal? Vai ter que aceitar a primeira tarifa, o primeiro preço que eles te passam? Não. Se a pessoa te ofereceu 100, pode ter certeza que ela poderia pagar 200, 250. Então, vamos abrir as conversas, as tratativas. Então, isso foi esse gostar de negociar, esse gostar desse assunto negociação, fez com que me ajudou muito a ter clientes pelo mundo inteiro. E eu acredito, quem aqui tem clientes espalhados pelo mundo inteiro? Juliano, tem mais alguém? Todo o planeta? Ergue o braço aí. Todos os planetas. Então, percebem que negociação é fundamental, né? Possivelmente ele tem as características dele. O que eu estou dizendo não é uma verdade absoluta. O que eu estou passando para vocês são experiências próprias que podem ser, lembra que eu falei lá no começo, adaptadas. Então vocês podem adaptar tudo que eu estou falando, e eu vou passar algumas técnicas daqui a pouco, vocês podem adaptar para as suas realidades. Como tradutor, como arquiteto, engenheiro, padeiro, marceneiro, não importa. Videomaker, eu tava pensando em falar, mas não. Videomaker, exatamente. Tô com uma perguntinha já. Tá, legal. Legal. André, você está falando aí, sociedade, casa, tal. Tá, mas eu quero saber como que você faz no trabalho, como que você negocia no trabalho. Porque, por enquanto, eu dei ideias, mas não mostrei técnicas. Então, eu tenho algumas armas, algumas estratégias que eu uso. Não preciso usar todas essas armas, todas as estratégias para toda a tratativa, para toda a conversa. Mas conhecer esses pontos garantem para você um diferencial frente ao concorrente, ao seu colega que não faz.
Porque o seu colega vai estar aceitando o primeiro valor que ofereceram e você vai estar negociando. Possivelmente você vai conseguir um ganho em cima daquele seu colega. Porque todos nós somos colegas, mas em determinado momento, vocês concordam que nós somos concorrentes? Se eu sou tradutor, você é tradutor, nós somos parceiros, podemos nos ajudar, mas em determinado momento a gente pode ser concorrente. Se tem um cliente querendo passar um trabalho e tem 3, né? Será que esse cliente quer pagar pouco? Porque tem isso também. As pessoas costumam generalizar assim, não, todo mundo quer pagar pouco. Não, tem gente que quer pagar bem para ter um serviço premium, para ter um serviço de excelência, de qualidade. E qualidade é uma coisa polêmica que eu vou falar, qualidade nem sempre é excelência. Qualidade, muitas vezes para o seu cliente, qualidade é entrega no prazo, num bom nível. É melhor entregar um panetone gostoso no dia 24 de dezembro, um panetone bom no dia 24 de dezembro, um panetone delicioso no dia 26 de dezembro. Então, o seu cliente quer um panetone bom ou excelente? Porque às vezes querer entregar o excelente, às vezes ele não quer o excelente, ele quer o bom, no dia que ele quer. Entende? Então vamos lá. Para ilustrar algumas estratégias que eu tenho, eu coloquei o jogo de xadrez, mas poderia ser qualquer jogo, porque todo jogo tem a sua estratégia. Futebol, xadrez, dama, futevôlei, qualquer esporte você vai ter que mexer as peças seguindo táticas e estratégias. Então eu coloquei o xadrez para ilustrar, para mostrar para vocês quais são as minhas ferramentas, as minhas armas. A primeira é autoridade legítima, mostrar autoridade. E o que é isso? Quando eu vou conversar com uma empresa, ela que tem que perceber que eu sou a autoridade, não eu que tenho que me colocar no papel de inferioridade que muitas pessoas se colocam. Então, quando eu começo a conversar com um cliente, eu falo, olha, eu já tenho clientes gabaritados, eu já tenho os melhores clientes do mundo, mais ou menos nessa linha. Eu tenho os melhores, mas com educação, lógico. Os meus melhores clientes do mundo, os clientes de primeira linha que eu tenho, me pagam isso. Percebem a força disso? Os meus clientes de primeira linha, como videomaker, como tradutor, como engenheiro, pagam isso aqui. Então você joga para outra pessoa a batata quente, porque ela vai falar assim, pô, mas eu sou primeira linha. Eu sou primeira linha. E aí meio que instiga assim, não, eu quero que esse cara trabalhe para mim, porque se ele tem os clientes de primeira linha, se eu não aceitar trabalhar com ele, inconscientemente ele vai achar que ele não é de primeira linha. Então, mostrar autoridade. Cuidado, autoridade não é arrogância, tá? Então, tudo isso tem que ser feito de uma forma educada, lógico. Olha, os meus melhores clientes nos Estados Unidos, no Japão e inclusive na Argentina me pagam isso aqui. Uma faixa. Isso, essa faixa. Então, outra coisa que mostra autoridade é você falar assim, olha, eu tenho o contato deles, você pode entrar em contato com eles lá. Porque eu converso com eles também, não pode ser blefe, tá? Então, eu converso com os meus clientes, eu falo, James, eu posso passar seu contato como referência? Eu tenho uma lista já em casa dos clientes que aceitaram que eu fale assim, ó, que eu fale para outras pessoas que eles são meus clientes. Então, qual é o seu nome? Ah, desculpa, qual é o seu nome? Noria. Se o Noria fala assim, André, legal, e eu falo para ele assim, olha, esses aqui são os meus clientes, de repente ele vai entrar em contato mesmo para perguntar, ó, André Ribeiro. Ah, não, André Ribeiro, tranquilo, pode passar trabalho para ele, porque é uma forma de passar autoridade também. E outra coisa que eu faço é assim, ó, se eu estou vendendo isso aqui para você, ó, pode levar, se você não gostar, você me devolve amanhã. Te fala, a porcentagem de pessoas que vão te devolver falando que não vão querer é bem menor do que as que vão levar e vão falar, pô, agora eu tô com o trabalho, eu tô com o serviço dele aqui e vou pagar. Eu vou pagar. Porque realmente ele me entregou algo que é de qualidade, que está atendendo às minhas expectativas. Você vai avisar assim pelo tempo? Ainda
ter mais uns 20 minutinhos. Assim, Tranquilo, está sob controle, sob controle. Contando com as perguntas também, entendeu? Sob controle. E é isso. E também falar assim, ó, e tem outra. Eu posso fazer um teste. Me manda um teste curto aí, que eu faço para ver se você gosta do meu trabalho. Então eu não espero muitas vezes que o cliente fale assim, ó, faz um teste. Não, eu falo para ele, ó, me manda um teste. Cliente não, né? Potencial cliente nesse caso. Ele não é meu cliente ainda. Se bem que tecnicamente, se uma empresa está em contato com você, ela já é seu cliente, mesmo não comprando, tá? Se alguém entra na sua loja, se você tem uma loja, ele é seu cliente, mesmo ele não comprando. Tá bom? Então, mostrar autoridade. Segundo é espelhamento. Espelhamento também tem um nome técnico que é isopraxismo. É um neurocomportamento humano. Eu vou precisar de um voluntário, inclusive, aqui, para fazer um exemplo. Alguém? Espelhamento é um neurocomportamento humano, inconsciente, que geralmente é na interação pessoal, física, mas existe o espelhamento também virtual, que eu vou explicar também. Mas primeiro eu vou mostrar o físico, para depois mostrar como que se faz remotamente. Então, por favor, chega aqui. Começa a conversar comigo sobre qualquer assunto que você queira. De qualquer assunto. Qualquer um. Cariri, por que visitar Qualquer um. Cariri? Visitar Cariri. Olha, Cariri é muito bom, cara. Tem um lugar chamado O Horto. O Horto é o maior destino religioso da região Nordeste. Pois tá bom. Beleza. Agora, de novo. Sim, tem o Cariri. No Cariri tem o Horto. O Horto é um dos maiores pontos turísticos do sentido religioso do Nordeste. Sim. De que lugar do Nordeste, exatamente? É do sul do Ceará. A parte sul do Ceará. Você é cearense? Sim. Legal. Cearense. Eu gosto desse estado. Eu já fui lá uma vez e muito interessante. Uhum. Vi que você começou a falar do Nordeste no começo da palestra. Então, obrigado. Então, na primeira situação, eu não estava espelhando. Eu estava simplesmente ignorando ou mostrando tédio e procurando, e muitas vezes nem me esforçando em entender, nem me esforcei em buscar a interação real com ele, natural. No segundo, eu fiz o espelhamento, olhando no olho, usando a linguagem dele, a mesma linguagem, porque também ele está falando num nível de linguagem, daí eu quero falar como um padre, eu quero falar como um mano lá do jogando sinuca. Não faz sentido. Então, isso que é espelhar, por isso que chama espelhamento. Nome técnico é isopraxismo. Mas, se você quiser simplificar, espelhamento é imitar. E quando você faz o espelhamento com o seu potencial cliente, você coloca ele você dá conforto a ele. Ele vai pensar, esse cara me entende, esse cara, ele sabe, ele está entendendo o meu lado. Eu estou conversando com ele está vendo o lado dele, mas ele também está entendendo o meu lado. Isso a gente faz muito com os gerentes eu faço muito com os gerentes de projetos, dos projetos que eu pego, assim. Se ele está usando uma linguagem formal, eu uso uma linguagem formal. Se ele está usando cara, e aí, eu uso cara, e aí, eu igualo. Porque se ele está usando essa linguagem, eu venho com um textão cheio de palavras lindas, bonitas, você não está espelhando esse cliente nos e-mails, por exemplo. Então, uma forma que eu faço nos e-mails é, eu copio o e-mail do cliente, clico em responder, colo e vou adaptando a minha resposta em cima do e-mail dele. Com as mesmas fontes, se ele falou prezado, eu vou falar prezado, prezada. Se ele usou tarifa, eu vou falar tarifa. Se ele falou preço, eu vou falar preço. E por aí vai. Entende? Espelhamento. Isopraxismo ou simplesmente imitação. A arte de imitar. Não passou. Peraí, deixa eu ver aqui. Empatia, tática. Tática entre aspas, eu vou explicar. Empatia é se colocar no lugar do outro, correto? Porque muitas vezes os dois aqui são interligados. Um é usar como espelho mesmo e o outro é trazer conforto também
procurando entender o lado. Porque por que será que ele está falando isso? Por que será que ele está me oferecendo... Por que ele está fazendo essa proposta dessa forma, tão ríspida, tão dura ou tão prolixa? Pode ter um motivo. Então, buscar entender e colocar a pessoa do seu lado também. Para caminhar junto com você, porque negociar também, a boa negociação, ela resulta em ganha-ganha. Você ganha, eu ganho. Não é no ganha-perde, não é no perde-ganha e não é no perde-perde. O ideal seria no ganha-ganha. Então, se colocar no lugar do outro. Você ganhou você ganhou porque eu vou te entregar o trabalho. E eu ganhei porque fizemos uma boa tratativa de preço. Faixa de preço, daqui é a minha preferida. Não. Essa ferramenta e a próxima são as minhas preferidas. Faixa de preço é assim. Muitas vezes, você não precisa dar um preço para o seu serviço, você precisa dar uma faixa. Por exemplo, para essa tradução, no meu caso tradutor, o preço, eu cobraria de você entre 1.015 euros e 1.113 euros. Uma faixa. Isso força a outra parte, geralmente a outra parte inconscientemente, se ela quiser aceitar seu trabalho, ela vai puxar para o mínimo. Por isso que o valor ideal seu seria fora do mínimo. Concordam comigo? Se você acha que você deveria receber 900 dólares, eu falei dólares ou euros? Se você acha que você gostaria de receber 900 euros por algo, e seu serviço vale 900, oferece uma faixa acima, 1.015 a 1.113. Entende? Porque se essa pessoa barganhar, você dá o desconto. Ah, legal, então beleza. Dentro dessa faixa aqui, porque a tendência é que ele quando for aceitar, aceite o valor mínimo proposto. Então pense sempre assim, se ele for aceitar, ele vai aceitar o mínimo ou no meio. Experiência própria. Nunca o máximo. Motivos óbvios. Então a pessoa vai ou jogar no meio ou jogar no mínimo. Se ela barganhar, você não queria 900? Você ofereceu 1.000, legal, então, e o que você acha de 901? Então, beleza, e daqui a pouco eu vou explicar por quê 901. Porque a outra ferramenta é números ímpares. Todo número tem um poder psicológico, pro negativo ou pro positivo. Em matéria de dinheiro, números pares são péssimos. Falar que custa 2.000. É melhor você falar 1.999 do que 2.000. 1.997. Números pares, eles passam a ideia de... eles são mais divisíveis. Lógico, todo número é divisível. 1 dividido por 3, você divide, mas no inconsciente humano, quando você fala número ímpar, esse número ele passa uma ideia de imutabilidade, de que não pode ser alterado. Por isso que quando eu fui comprar minha aliança, era 1.800 e eu levei embora por 1.613,97. 1.613,97. Era 1.800. Porque você joga a outra pessoa assim, peraí, esse cara teve uma reflexão profunda sobre o que ele pode pagar. E isso funciona muito, isso funciona demais. Funciona muito. Eu faço muitos negócios assim. Então, eu não falo 2.000, eu não falo 2.000 reais ou 2.000 dólares, independente eu não falo 2.000, 1983,71. Reflexão profunda. Sem contar que, às vezes, a pessoa vem, era 2.000, você fala esse número para baixo, ímpar, e ela te paga valor a mais ainda. Não, te paga mais ainda. Te paga mais ainda. Fala assim, não, esse cara aí, ele tá levando pro valor justo dele, então eu posso pagar mais e vou pagar mais. Então, todos aqui, eu gosto de todos, mas esses dois eu amo. Eu amo essas estratégias aqui, da faixa de preços e dos números ímpares. Funciona. Podem testar. Em tudo. E a última promessa forte, que cumprir, né? Então, olha, eu vou te entregar esse trabalho, vou te entregar esse projeto, e além disso,
nos próximos 2 dias eu estou disponível para você me pedir alguma alteração. Ou eu vou te entregar esse trabalho e se você falou que vai me pagar em 30 dias, pode me pagar em 40. Eu vou te entregar esse trabalho e junto com esse trabalho eu vou te entregar esse material também. Ou não falar nada e fazer a surpresa. Se já é cliente, se já é seu cliente, porque daí você fideliza, né? Então, fazer uma promessa assim, eu vou te entregar e quando entregar, dá algo a mais. Sem essa pessoa pedir. Isso é sensacional, isso fideliza. Agora, se a pessoa já não é seu cliente, aí você, lógico, tem que fazer uma promessa forte antes. Lembrando que não vai prometer um negócio que você vai ter que ficar 3, 4, 5 dias fazendo para oferecer. Então, se é um videomaker, você vai fazer um vídeo para mim, cobrou X. Aí você pode falar, ó, além desse vídeo, eu vou te mandar o que pode ser um extra. Algo fácil. Fácil, mas de 30 segundos para postar nas redes sociais. Um vídeo de 30 segundos? Então, como tradutor, eu posso entregar, eu já fiz isso, eu entreguei o trabalho e mandei um dicionário. Olha, estou te entregando o trabalho e estou te dando um dicionário de presente aí para o seu revisor. Entende? Ou, sabe quando você vai... Todo mundo é tradutor aqui? Ou tem de outras profissões? Tá. Mas vou dar um exemplo de tradutor, vocês vão entender. Muitas vezes você vai tirando dúvidas suas mesmo durante o trabalho. Assim, pô, essa palavra aqui, não sei. Aí, no final, você entrega o trabalho e fala assim, ó, fiz um mini glossário aqui, tô te entregando aí um mini glossário também. Não te pediu e você entregou. Eu já dei revisão como parte disso. Então, eu tenho um projeto, vai ter revisão também. Falei da pessoa que revisar. Isso. Não foi pedido, você entregou. Isso. Vamos acelerando. Tá. Nossa, cara, já tá nas perguntas agora, mas vai. Não, Vamos lá. Acabando. Estudo de caso. Beleza. Então, eu falei aqui as ferramentas, né, que eu usei e vou dar um exemplo que aconteceu comigo, que foi assim, um cliente meu dos Estados Unidos entrou em contato dizendo assim, olha, eu tenho um trabalho aqui sobre política, 50 mil palavras, prazo curto, é para fazer tradução e a revisão, então eu quero que você faça a tradução e eu vou pedir para outro revisor fazer, e vou passar para outro revisor, e só que você tem que ser, você teria que ser da ATA, da American Translation Association. American Translators Association. Eu não sou. Só que eu falei, eu poderia muito bem falar assim, ó, não sou da ATA. E falar assim, ó, passa para outro. Só que eu respondi dizendo assim, eu não sou da ATA, mas eu te garanto que eu consigo fazer esse trabalho de política, mesmo não sendo. Autoridade, lembra? Então, concorda comigo que eu poderia falar, pô, o cara quer ATA, o cara quer que eu seja da ATA, eu vou falar, não sou, então, ó, desculpa, passa para outro. Não, eu não sou, mas eu te garanto que eu faço esse trabalho. E outra, não precisa passar para outro revisor, não, eu tenho uma equipe de revisores. Eu tenho parceiros. Então, passa tudo para mim. Você gerencia isso. E eu gerencio. Então, por que largar o pão? Pega o pão e come ele todinho, não? Então, então foi isso. E aí respondeu, falou, legal, a gente sabe que ser da ATA não é garantia. A gente quer que você faça esse trabalho. E fechei numa tarifa suficiente para eu traduzir e pagar um revisor e ter lucro grande. E qual foi minha promessa forte para esse cliente? Garantia de, como é um trabalho longo de 50 mil palavras, garantia de respostas rápidas no decorrer do trabalho. Então você pode me mandar e-mail a qualquer instante, que se não for fora do meu horário de trabalho, eu vou te responder dentro desse horário ou no dia seguinte, com rapidez. E fechei esse trabalho com esse cliente lá dos Estados Unidos e deu um lucro bom. E um trabalho deu 25 mil reais. Um trabalho. Entende? Concordam que se eu tivesse falado, não sou da associação, então, desculpa, passa para outro, eu não teria esses 25 mil em um trabalho só. Então, esses foram as armas, entre aspas,
E negociação, a vida é uma negociação e é um jogo de estratégia também. Eu gostaria de saber se alguém aqui sabe o que é... Oh, desculpa. Peraí, calma. Peraí, põe lá. Peraí, o dispositivo externo. Desculpa, eu apertei o botão errado aqui. Alguém aqui conseguiria fazer um paralelo entre negociação e dança? Depois de tudo isso que eu falei, o que é negociação? Qual é a semelhança? Lá, né, Volta lá, naquela tela negociação avançada. Vou voltar. Alguém aqui... Qual é a semelhança entre negociação e dança? Porque você conduz a pessoa de acordo com o que você é, mais ou menos, né, de acordo com o que você quer. E você traz mais ou menos, eu diria por aí, mais ou menos. Essa é a analogia. Um passo para frente, um passo para trás, um passo para o lado, um passo para o outro, com a pessoa indo junto. Sincronia, né? Os dois têm que Sintonia. estar de Sintonia. acordo para que haja o resultado. Isso. São muitas informações que eu passei em 40 minutos, mas eu tenho um treinamento de aprofundamento de tudo isso daqui, que é um treinamento de 2 horas, para colocar na prática isso, com material para que todos consigam praticar a capacidade de negociação. Esse treinamento vai ser no dia 17 de outubro. A plataforma ainda a definir, pode ser o Zoom ou o Meet, ou outra, que eu vou definir. E, como eu disse, é um treinamento de 2 horas, com material, com certificado, tudo, para aprofundar. Então, nós vamos trabalhar todas essas... Eu vou mandar materiais simulando as negociações para que todos possam, a partir dali, desenvolver essa capacidade. Esse treinamento será no 17 de outubro. O meu telefone, WhatsApp Business, é esse aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, à vontade. E se alguém quiser ver o formulário de inscrição, é esse QR Code aqui. Caso alguém não consiga ler esse QR Code, é só entrar em contato comigo ou conversar comigo mais tarde e eu falo. 17 de outubro em 2 horários, 9 da manhã e 17 horas. Não que tenha que participar dos dois, porque os dois vão ser iguais. Então, eu posso às 9 ou eu posso às 17. Então é isso. E eu estou pronto para perguntas, caso alguém tenha. Número ímpar, claro. Número ímpar. Número ímpar. Número ímpar. Negocia. Eu posso fazer assim. Todo mundo que está aqui, inclusive você, tem condições. Pessoal do Poliglotar, Viver Tradução. Seus patrocinadores também. Quem quiser participar, e está aqui no Poliglotar, até dia... Pode fazer inscrição agora durante o Poliglotar ou até dia 30. A partir do dia 30, as condições vão estar diferentes. E para você, sim, eu posso te dar um bônus que eu posso pensar e você vai ter um bônus no seu aniversário. Eu não sei se chega a entrar uma profissão, mas eu acho que é uma questão mais prática da profissão mesmo. Assim. Se você chega em tudo isso para fazer negociação, a emissão de nota fiscal, ou risco é acreditado automaticamente no processo. Se você não vê que inclui essa participação dentro da certificação, porque você exclui completamente do seu orçamento e por isso controla. Nota fiscal é um custo, não é? Então, como empresário ou como profissional, você tem que colocar seus custos em cima do seu valor de produto. Então, dentro do possível, lógico, muitas vezes eu ofereço um trabalho que a pessoa vai me pagar por PagSeguro e lá ela pode parcelar e eu assumo os custos do parcelamento, muitas vezes. Mas quanto menos custos você tiver que assumir, melhor. Então... muitas vezes eu assumo o custo, mas o ideal sempre é que os custos sejam diluídos. Não precisa nem ser repassado para aquele cliente, mas pode ser diluídos para vários clientes. Então eu tive um custo de R$50 a mais porque tive que comprar algo. Então isso não é ilegal, tá, gente? O cara lá da padaria, ele dilui os custos dele nos produtos dele. E todo mundo paga. Entendeu? Então, quem compra mais paga aqueles que compram menos. Assim, muitas vezes sim, não é ilícito isso. O nome disso é capitalismo. Então, se eu tive R$100 de custo
de algo, eu vou diluir esses R$100 de custo em 1.000 pessoas, cada uma pagando 10 centavos. Eu já ouvi falar, por exemplo, que algumas línguas são mais caras, elas pagam para que outras línguas sejam mais baratas, até porque tem o caso da tradução, né? Isso eu não sabia, Mas, assim, pastel. Tem o pastel de queijo e o pastel de camarão, certo? Os dois custam R$9. Por que os dois custam R$9? Porque no cálculo lá do pasteleiro, quem está pagando o pastel mais caro já está pagando. Quem comprou de camarão já está pagando também o do queijo, porque caso contrário, um teria que custar 5 e o outro teria que custar 12. Mas eles colocam um preço único porque está diluído ali, os custos estão diluídos. Então, uma pergunta aqui do Bruno. Pronto, eu queria perguntar para ti, no começo você citou o LinkedIn como uma forma de captação de clientes. E aí, se fosse possível tentar sintetizar em pouco tempo algumas dicas de como fazer essa captação pelo LinkedIn. Sim, eu já fiz palestras também, já fiz oficinas, inclusive nesse formulário aqui, tem também assim um campo lá assim, fala aí alguma coisa, alguma habilidade que você gostaria fora de negociação que você gostaria. Então, muitas pessoas me procuram para que eu faça uma consultoria para LinkedIn, porque eu tenho 8.000 contatos no LinkedIn e esses contatos e os meus melhores clientes vêm de lá, do LinkedIn. Então eu faço contatos diretos com eles, conexões diretas e também fazendo postagens relevantes, com hashtags apropriadas. Então eu faço uma postagem lá sobre tradução, sobre o dia do tradutor, mas eu faço as hashtags lá. Hashtag gerente de projetos, hashtag agência de tradução, hashtag em inglês e português. E aí esses clientes começam a visualizar e o LinkedIn te avisa que determinadas pessoas estão te visualizando. Você entra lá, esse gerente de projetos da empresa X lá da Bulgária visualizou esse meu post, aí eu já entro em contato direto com ele. Não ter medo também de fazer contatos, porque o cliente não vai adivinhar. Ninguém vai adivinhar que você é tradutor, você andando na orla, nem que você é videomaker. Ninguém adivinha. Então, se você não fala, as pessoas não falam que quem não é visto não é lembrado, ou que se não está na prateleira não é comprado. Você já comprou alguma coisa que você não sabe que existe? Você não sabe que existe, você compra? Então tem que saber. Então, são mais nãos do que sims. Eu recebo mais nãos do que sims. Mas os sims que eu recebo são rentáveis. Compensam. Então, de centenas de contatos, se eu conseguir 4 clientes no ano, coloca isso em 10 anos. São 40 clientes a mais. Entendeu? Uma pessoa com um amigo do meu primo, que é tradutor, recebeu uma proposta de uma empresa supostamente grande, com grandes clientes da área de mineração, e o primeiro e-mail já era dando um hate do projeto. E era 5 centavos por palavra. Um amigo do meu primo ficou muito revoltado ao receber esse e-mail. 5 centavos de real. Real. Vou falar. Tem um projeto e é 5 centavos de real. Existem esses clientes. Aí eu vou falar para eles. O amigo do meu primo deu uma resposta muito categórica. Ele falou, não faço isso por esse preço. E é isso. Eu queria saber qual seria uma resposta adequada, porque assim, eu entendo que, eu não concordo eu não acho que se eu tivesse uma agência de tradução, eu ia fazer uma oferta desse tipo para um profissional, mas eu queria saber, assim, como lidar, porque, não sei, eu sinto que o amigo do meu primo pode ter fechado uma porta ali. Não, assim, eu não acho que é uma porta muito boa, mas não sei, talvez... assim, existem clientes que valem a pena você desconsiderar, mas não desconsiderar de forma grosseira. Você pode entrar em contato com... Ele foi direto falando... Obrigado pela oferta, mas esse cliente falou, eu pago 5 centavos de palavra, 5 centavos de real, certo? Já aconteceu comigo, então eu entro em contato e falo assim, lembra lá da autoridade? Eu entro em contato e falo assim, os meus clientes obrigado pelo contato, porém os meus clientes de primeira linha me pagam entre 7 e 10 de euros.
Então, agradeço, mas pode atribuir isso para um tradutor iniciante. Ao mesmo tempo que eu fui educado, eu já dei uma patada dizendo assim, ó, passa para quem está começando aí. Então, você não precisa ser grosseiro, tá? Já aconteceu comigo de entrar em contato da Índia falando para eu fazer de graça o trabalho. Aí vocês me conhecendo um pouquinho, que vocês estão conhecendo aqui, acho que vocês... Eu entrei em contato assim, aí entrou em contato pelo... Caramba, Skype, né? Entrou em contato pelo Skype. Faz tempo que eu não abro, nem uso mais. Mas foi pelo Skype. E eu falei assim, legal, eu faço de graça esse trabalho para você, desde que você esteja fazendo de graça para o seu cliente lá do outro lado. Aí ficou um silêncio e tal, ficou um silêncio. Lógico que eu não ia ter como controlar isso. Como que ele podia blefar, falar, não, eu também estou fazendo de graça lá do outro lado. Mas aí demorou um tempinho, ele voltou e falou assim, eu vou te pagar esse trabalho aí, tá? Então, deu, lá em São Paulo a gente fala deu de louco. Aqui eu não sei como fala, mas lá deu de louco. Se pagou de doido? Deu uma de louco, ó, eu quero que você faça de graça, mas aqui eu tô cobrando. Então muitas vezes esse aí que tá te querendo pagar 5, ele tá cobrando 50 lá. Porque eu já trabalhei também como funcionário de agência, já fui por 4 anos, funcionário, CLT mesmo. E eu sei quanto que as agências cobram. Na época cobrava 50 e poucos centavos de real por palavra. E pagava 8 centavos pro tradutor externo. Ó a diferença. Até hoje, né? 5. Por isso que eu falei, não, eu vou ser o dono do meu nariz. Eu que vou ganhar os 50, ser intermediário. Porque eu acho assim, 55 aqui passando 8 aqui é exploração já. Não é nem capitalismo, é exploração. Não é não? Então, é isso. Já uma pergunta, pessoal. Eu gostaria de complementar a situação dele, que é muito comum. E aí, eu teria uma sugestão, por exemplo, numa situação em que alguém diminui seu trabalho, você só tem que mostrar a sua importância, você fala o seu valor, e você fala, estarei à disposição se você fizer tudo isso, porque mostra as vantagens. Essa pessoa, ela retorna, ela vai procurar outros, e ela pode até contratar um certo serviço, só que vai vir precário e vai querer testar se você realmente vale a pena. Você aí, nesse caso aí, você mostrou autoridade, você foi empático. Foi profissional, apenas ok. É o valor que você tem para pagar, mas por esse valor eu trabalho não dessa forma. Mas se você conseguir, tudo bem. Se não conseguir, eu estaria aqui, eu te mostro como é. Eu acho que o máximo de educação, em qualquer caso, até para falar o não, né? Tem pessoas que falam não. Quando eu era solteiro, às vezes eu chamava a moça para dançar e ela falava um não clássico, bonito, assim, eu ficava até feliz. Falou não, mas legal, ela não quis dançar comigo. Ela não quis dançar comigo, mas não me agrediu. Agora você vai lá, vamos dançar comigo? Sai daqui, não sei o quê. Quem você pensa que você é? Você não se enxerga? Aí fica ruim, né? Então, André, é a mesma coisa. Direto com o emocional, porque assim, quando sim. Isso, você lembra de toda sim. Sim, eu ia embora, não dançou, mas eu ia embora. Pô, ela foi legal pra caramba, meu. Pô, gostei. Então, mesmo no não, a gente tem que ser classudo. E também tem a questão de você testar com diferentes clientes, né? Tipo, esses 100 clientes que você entrou em contato, você cobrou 15, quase ninguém tá aceitando. Você cobra 12, calibrar, né? Calibrar. Você vai vendo. Alguns a calibração. aceitam mais, alguns aceitam menos. E, de novo, são mais nãos do que sims. Então a gente tem que se orgulhar dos 3 sims. E não ficar tristes pelos 200 nãos. Porque os 3 sims te trouxeram o resultado. Só que tem que ter a disciplina de insistir. Eu achei desrespeitoso, de verdade. É porque sabe o que é? Tipo assim, você vê o cara que assim, a pessoa acadêmica, assim, eu tô fazendo meu mestrado, preciso de alguém, eu ofereço 5 centavos, a pessoa não sabe, ele não tem conhecimento do mercado. Agora, pô, eu tô dono de uma agência de tradução aqui, você não quer mais traduzir um manual de britador pra você? É porque tem os exploradores, mas tem os desinformados também. É o
Tem gente que é mal intencionada? Tem, mas tem pessoas, tem pessoas que acham que, assim, traduzir é um trabalhozinho. Não, é porque eu falei, tipo assim, não, eu tenho experiência de mineração. Ah, por que você não aceita? Não. Eu tô falando tradutor, mas assim, tem gente que acha que advogar, o cara vai procurar um advogado, o advogado fala que eu vou fazer o contrato por R$400. Pô, mas o cara me cobrou R$400, eu vou lá na internet pegar um contrato, então. Só que não é assim. Não é assim que funciona. É só... não é simples, é só colocar um botão... O só que mata, né? Tem várias coisas por trás ali que levam bastante. Então é isso. Além da desculpa que, mas fulano faz por tanto. Você tem que lidar. Então. Obrigado a vir no meu mundo. Eu espero que vocês utilizem essas ferramentas que eu passei. E se alguém quiser aprofundar, no dia 17 de outubro, eu vou estar à disposição às 9 da manhã, às 17 horas. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí, Fábio.